O que podemos aprender com as mulheres mencionadas na Bíblia? A Bíblia fala de muitas mulheres e podemos aprender muito da história delas. Em Romanos, capítulo 15, versículo 4, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 ao 17. Neste vídeo, você irá conhecer algumas das mulheres mencionadas na Bíblia e vai saber quem era, o que ela fez e o que podemos aprender com cada uma delas. Muitas delas são exemplos a ser imitados, outras são maus exemplos, que nos dão um alerta do que não devemos fazer. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, em Hebreus, capítulo 6, versículo 12. Assistam este vídeo interessante. Ana. Quem era Ana? Ela era a esposa de Eucana, a mãe de Samuel. Samuel se tornou um profeta bem conhecido no Israel antigo. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1, 2, 4 ao 7. O que ela fez? Ela fez um voto a Deus. Ela disse que, se ele permitisse que ela tivesse um filho, ela dedicaria esse filho a ele. Ana iria entregar o filho para servir a Jeová no tabernáculo, uma tenda portátil que a nação de Israel usava para adorar a Deus. Deus atendeu a oração de Ana e ela teve um filho chamado Samuel. Ana cumpriu sua promessa e levou Samuel para servir no tabernáculo quando ele ainda era bem pequeno. Ver Samuel 1, capítulo 1, versículo 11, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27 a 28, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 18 ao 21. O que podemos aprender com Ana? A oração de agradecimento que ela fez, registrada em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1 ao 10, mostra como era grande a fé que ela tinha em Deus. Abigail. Quem era Abigail? Ela foi a esposa de um homem rico e malvado, chamado Nabal. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 3. O que ela fez? Davi ficou furioso. Ele e seus homens estavam decididos a matar Nabal e todos os homens da casa dele. Quando soube o que o seu marido tinha feito, Abigail agiu rapidamente. Ela pediu que seus servos levassem alimentos para Davi e os homens dele, e depois ela mesma foi até Davi implorar por misericórdia. Logo depois disso, Nabal morreu e Davi se casou com Abigail. Ver 1 Samuel, capítulo 25, versículo 10 ao 12, 22. E também 1 Samuel, capítulo 25, versículos 37 ao 41. 1 Samuel, capítulo 25, versículos 14 ao 19 e versículos 24 ao 31. Bem como 1 Samuel, capítulo 25, versículos 32 e 33. O que podemos aprender com Abigail? Abigail tinha um ponto de vista equilibrado sobre si mesma. Com o objetivo de manter a paz, ela estava disposta a se desculpar por algo que não era culpa dela. Ela resolveu uma situação tensa, com calma, tato, coragem e sabedoria. A jovem Sulamita. Quem era a jovem Sulamita? Ela era uma linda jovem camponesa
que foi personagem principal do livro bíblico O Cântico de Salomão. A Bíblia não fala o nome dela. O que ela fez? A moça sulamita se manteve leal ao jovem pastor que ela amava. Como era muito bonita, ela chamou a atenção do rico rei Salomão, que tentou conquistá-la. Embora outros a incentivassem a escolher Salomão, ela se recusou a fazer isso. Ela amava o humilde pastor e foi leal a ele. Cântico de Salomão, capítulo 2, versículo 16. Cântico de Salomão, capítulo 7, versículo 6. Cântico de Salomão, capítulo 3, versículo 5. Capítulo 7, versículo 10. Capítulo 8, versículo 6. O que podemos aprender com a jovem sulamita? Ela era modesta. Ela também não permitiu que seus sentimentos fossem influenciados pela pressão de outros ou pela possibilidade de ficar rica e famosa. Ela manteve suas emoções sob controle e permaneceu moralmente pura. Jezabel. Quem era Jezabel? Ela era a esposa de Acabe, que foi rei de Israel. Ela não era israelita e não adorava Jeová. Em vez disso, ela adorava Baal, um deus cananeu. O que ela fez? Jezabel era uma rainha autoritária, cruel e violenta. Ela promovia a adoração de Baal, que incluía a imoralidade sexual. Ao mesmo tempo, ela tentava acabar com a adoração do Deus verdadeiro, Jeová. Para conseguir o que queria, Jezabel mentia e até matava as pessoas. 1 Reis, capítulo 18, versículo 4, versículo 13, capítulo 19, versículos 1 ao 3, 1 Reis, capítulo 21, versículo 8 ao 16, 1 Reis, capítulo 21, versículo 23, 2 Reis, capítulo 9, versículo 10, e também 32 ao 37. O que podemos aprender com Jezabel? Jezabel é um mau exemplo. Não tinha princípios e estava disposta a fazer qualquer coisa para satisfazer sua vontade. Seu nome se tornou símbolo de uma mulher que é descarada, imoral, sem nenhum respeito por autoridade. Ester. Quem era Ester? Ela era uma mulher judia que foi escolhida pelo rei persa Assuero para ser sua rainha. O que ela fez? Ester usou a influência que tinha como rainha para impedir o extermínio do seu povo. Ela descobriu que havia sido emitido um decreto oficial que especificava um dia em que todos os judeus que viviam no Império Persa seriam mortos. Daí, o rei Assuero permitiu que Ester e Mordecai emitissem um outro decreto, autorizando os judeus a se defender. Ver Ester, capítulo 3, versículo 13 ao 15, capítulo 4, versículo 1 ao 5. Ester, capítulo 4, versículo 10 ao 16, capítulo 7, versículos 1 ao 10. Ester, capítulo 8, versículos 5 ao 11, capítulo 9, versículo 16 e 17. O que podemos aprender com Ester? Ester deu um excelente exemplo de coragem, humildade e modéstia. Embora fosse muito bonita e ocupasse uma posição de poder, ela buscou ajuda e conselhos de outros. Maria, mãe de Jesus. Quem era Maria? Ela era uma jovem judia. Maria era virgem quando se tornou mãe de Jesus, o Filho de Deus. Ela ficou grávida por meio de um milagre. O que ela fez? Maria humildemente fez a vontade de Deus.
Ela era noiva de José quando um anjo apareceu para ela e disse que ela ficaria grávida e daria à luz o tão aguardado Messias. Ela aceitou de boa vontade essa designação. Depois que Jesus nasceu, Maria e José tiveram 4 filhos e pelo menos 2 filhas. Ver Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 33, Mateus, capítulo 13, versículos 55 e 56. O que podemos aprender com Maria? Maria era uma mulher fiel, que aceitou de boa vontade uma grande responsabilidade. Ela tinha um excelente conhecimento das Escrituras. Parece que Maria fez cerca de 20 referências às Escrituras, quando disse as palavras registradas em Lucas, capítulo 1, versículos 46 ao 55. Marta. Quem era Marta? Ela era a irmã de Maria e de Lázaro. Os 3 moravam em Betânia, perto de Jerusalém. O que ela fez? Quando Lázaro ficou doente, Marta e sua irmã pediram que Jesus fosse até lá. Elas tinham certeza de que Jesus podia curar seu irmão, mas Lázaro morreu. A conversa que Marta teve com Jesus mostra que ela confiava na promessa bíblica da ressurreição e sabia que Jesus podia trazer seu irmão de volta à vida. João, capítulo 11, versículo 5. Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42. João, capítulo 11, versículo 20 ao 27. João, capítulo 11, versículo 3 ao 21. O que podemos aprender com Marta? Marta era muito hospitaleira e aceitava conselhos com humildade. Ela falava abertamente sobre os seus sentimentos e sua fé. Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Quem era Maria? Ela e seus irmãos, Lázaro e Marta, eram muito amigos de Jesus. O que ela fez? Ela mostrou várias vezes que respeitava e valorizava Jesus como Filho de Deus. Ela demonstrou fé ao dizer que Jesus poderia ter impedido a morte de seu irmão, Lázaro, e ela estava presente quando Jesus o ressuscitou. Sua irmã, Marta, a criticou por escolher escutar a Jesus em vez de ajudá-la às coisas da casa. Mas Jesus elogiou Maria, porque ela colocava as coisas espirituais em primeiro lugar. Ver Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42. O que podemos aprender com Maria? Maria se esforçava para ter uma fé bem forte. Ela colocava a adoração a Deus em primeiro lugar na vida. E ela humildemente honrou a Jesus, mesmo com alto custo financeiro. Maria Madalena. Quem era Maria Madalena? Ela foi uma seguidora fiel de Jesus. O que ela fez? Maria Madalena era uma das várias mulheres que viajavam com Jesus e seus discípulos. Ela generosamente usou seus próprios recursos para cuidar das necessidades deles. Maria Madalena seguiu Jesus até o fim do ministério dele e estava por perto quando ele foi executado. Ela teve o privilégio de ser uma das primeiras pessoas a ver Jesus depois de ser ressuscitado. Ver Lucas capítulo 8, versículo 1 ao 3, João capítulo 20, versículo 11 ao 18. O que podemos aprender com Maria Madalena? Maria Madalena apoiou generosamente o ministério de Jesus e foi uma seguidora leal dele. Priscila. Quem era Priscila? Priscila, a quem Paulo normalmente chamava pelo nome mais formal, Prisca, era sua valorosa cooperadora. Ela e seu marido Áquila
estavam profundamente envolvidos na divulgação do Evangelho. O que ela fez? Quando chegou a Corinto, no final de 50 depois de Cristo, Paulo trabalhou com esse casal dinâmico no negócio da fabricação de tendas. Como trabalhavam juntos no comércio e na expansão do Evangelho, Priscila e Áquila tiveram a inestimável oportunidade de ser pessoalmente ensinados e treinados pelo apóstolo Paulo. Ver Atos capítulo 18, versículo 3, Atos versículo 18, capítulo 18, versículo 11, Atos capítulo 18, versículo 18 ao 19, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19, Atos capítulo 18, versículo 26. O que podemos aprender com Priscila? Priscila representava o retrato da mulher forte e competente, que estava ativamente envolvida no ministério cristão. Ela também foi notada por sua hospitalidade. Dorcas ou Tabita. Quem era Dorcas? Dorcas é a tradução para o grego de nome Tabita, que em aramaico significa gazela, mulher elegante e ágil. Dorcas vivia em Jope e era uma discípula de Jesus e ajudava os necessitados fazendo túnicas e roupas para eles. O que ela fez? Dorcas usava o seu talento e suas mãos para fazer roupas para os pobres, principalmente para os viúvos. Ela confortava os tristes, ajudava os pobres e levava alegria a muitas pessoas. Ela era amada por muitos em Jope. Suas boas ações a tornaram grandemente amada. Era uma digna discípula de Jesus e estava repleta de atos de bondade. Ver Atos, capítulo 9, versículo 36 ao 39. O que podemos aprender com Dorcas? Que nós aprendamos a usar nossos dons na ajuda ao próximo. Aprendamos a testemunhar de Cristo através das boas obras e aprendamos a usar os milagres divinos para atrair os pecadores a Cristo. Lídia. Quem era Lídia? Era uma gentia natural de Tiatira, que conheceu Paulo quando ele saiu do portão de Filipos, após sonhar em visitar a Macedônia. O que ela fez? Lá, os missionários encontraram só mulheres, uma das quais era Lídia. Quando o apóstolo Paulo pregou a essas mulheres, Lídia escutou com atenção acerca de Jesus. Ela se converteu após esta passagem e recebeu o batismo, assim como toda a sua família. Sua residência funcionou posteriormente como uma espécie de abrigo para os missionários que por ali exerciam atividade ministerial e com quem desenvolveu calorosa amizade. Atos capítulo 16, versículo 12 ao 13, Atos capítulo 16, versículo 11 ao 15. O que podemos aprender com Lídia? É preciso prestar atenção à palavra de Deus. Lídia foi pronta a transmitir às pessoas que moravam com ela a sua nova fé e as coisas que havia aprendido.